Este vídeo foi elaborado por alunos durante a disciplina de Física das Mudanças Climáticas da Universidade Federal de Santa Catarina. O tema escolhido foi Mudanças na dinâmica do clima associada aos ventos. Os ventos são basicamente massas de ar em movimento. Seu movimento é gerado por diferenças de pressão, que podem ser causadas pelas diferenças de temperatura entre as regiões da superfície do globo terrestre. Essa diferença de temperatura e pressão é devido ao fato de que a distribuição de radiação solar é desigual na superfície terrestre. E, portanto, existem regiões com diferentes zonas térmicas, assim como regiões de alta e baixa pressão. Os ventos são de fundamental importância na dinâmica terrestre, visto que eles são modeladores do relevo, transportam umidade dos oceanos para as porções continentais, amenizam o calor das zonas de baixa pressão atmosférica, entre outros fatores. Assim como estão intimamente ligados a eventos tais como ciclones, tornados, os fenômenos El Niño e La Niña, entre outros que afetam o nosso planeta. A diferença de temperatura que gera os ventos leva a um efeito que chamamos de convecção. Este efeito é responsável pelo transporte de matéria devido à diferença de densidade em certo material, geralmente associada a uma diferença de temperatura. Na zona equatorial, temos maior radiação por unidade de área, o que leva a uma temperatura mais elevada nessa região, que consequentemente aumenta a temperatura dos gases na atmosfera, tornando-os menos densos, que por sua vez sobem, carregando energia e umidade. Assumindo o modelo simples, terra parada e coberta apenas por água, essa massa de ar sobe até os polos, uma para o polo sul e outra para o polo norte. Nos polos encontram baixas temperaturas e as massas de ar se comprimem, tornando-se mais densas, descendo ao solo. Este movimento, de ida e volta, é chamado de célula de Hadley, ou célula única. Esse modelo simples não é suficiente, pois não leva em conta a força de Coriolis, que faz com que os ventos girem para a direita no hemisfério norte e para a esquerda no hemisfério sul. Os desvios sofridos pelos ventos, em conjunto com as fricções já existentes devido ao contato dos ventos com os continentes, acaba por enfraquecê-los de tal modo que não possuímos mais uma célula única, e sim três. Na linha do Equador, temos a célula de Hadley, que segue até os 30 graus de latitude. O seu funcionamento é muito parecido com a célula única. Nos polos, temos as células polares, que ocorrem devido à baixa temperatura nos mesmos, criando um ambiente com atmosfera mais densa e, portanto, maior pressão. Os gases descem dos polos e seguem pelo globo em direção ao Equador. Entre as células de Hadley e a polar existe a célula de Ferrel. Devido à frente polar representada em azul, que é uma massa de ar densa vindo dos polos, que força o ar quente vindo dos trópicos a subir sobre a mesma, na região dos 60 graus de latitude, temos uma massa de ar subindo, uma região de baixa pressão. Na região dos 30 graus de latitude, temos o enfraquecimento dos ventos vindo do Equador pelo efeito de Coriolis, que deste modo descem à Terra, criando uma região de alta pressão. Neste modelo, não leva-se em conta as diferenças existentes pelas superfícies cobertas com água daquelas cobertas por terra. A célula de Walker, ou circulação de Walker, está relacionada ao fluxo de ar da baixa atmosfera, ou seja, a troposfera, que fica sobre o Oceano Pacífico. Esta é uma circulação de ar que é causada por diferenças de distribuição de calor entre o oceano e o continente. A maior parte das células se encontra sob a região equatorial, sobre o Oceano Pacífico. Em condições normais de temperatura, há um ramo ascendente a oeste onde se encontram as águas mais quentes do mundo. Assim, a leste, como a água superficial mais quente está sendo levada para o oeste, as águas mais profundas sobem, ricas em oxigênio e nutrientes. Este fenômeno é conhecido como ressurgência, que favorece a fauna local. Assim, como consequência das águas quentes a oeste, essa região deve apresentar-se mais chuvosa, pois ocorre evaporação e formação de nuvens, e, portanto, o ar sobe. Este ar que ascende na região oeste vai descer na região leste, onde as águas são relativamente mais frias, e juntamente com os ventos alísios, em baixos níveis da atmosfera que vão de leste a oeste, forma a célula de Walker. Após essa breve introdução a respeito dos ventos e suas causas, vamos adentrar ao nosso tema de interesse, mudança no clima da costa brasileira associada aos ciclones. O ciclo de vida dos ciclones pode ser convencional ou não convencional. Os ciclones tropicais e extratropicais possuem uma única fase e características bem definidas em seus estágios. Os sistemas tropicais possuem núcleo quente e simétrico. Sua formação está fortemente associada com a transferência de calor latente na interface ar-mar. Seu enfraquecimento e dissipação geralmente ocorrem quando esta fonte de energia cessa, ao atingir águas mais frias ou o continente. Já os extratropicais possuem núcleo frio e assimétrico.
e se forma em latitudes médias, onde os gradientes de temperatura e o cisalhamento vertical do vento são mais intensos. Seu decaimento ocorre quando a instabilidade enfraquece. 50 anos de estudos climatológicos contribuíram para a nossa compreensão dos ciclones subtropicais do Atlântico Sul. Um total de 63 ciclones subtropicais se formaram neste período. Os estudos climatológicos sobre esses ciclones no Atlântico Sul são essenciais para previsões, evitando possíveis catástrofes. Uma definição quantitativa dos ciclones subtropicais é feita baseando-se em sua formação, localização, sua estrutura híbrida e sua velocidade de pico. Desta forma, eles devem ser formados entre 20 e 40 graus do Equador. Devem possuir núcleos quentes abaixo da troposfera e com núcleos frios na alta troposfera, sendo que o seu centro se inclina para o oeste de acordo com a sua altura. Qualquer tempestade com as estruturas anteriores tropicais, por exemplo ondas tropicais, é excluído dessa climatologia subtropical. Os dados são obtidos com auxílio de satélites para identificar os possíveis candidatos a ciclones subtropicais a partir dos critérios definidos anteriormente. Em contraste com o Atlântico Norte, no Atlântico Sul, os ciclones subtropicais ocorrem relativamente de forma uniforme ao longo do ano. No entanto, seu mecanismo e sua localização preferencial de gênese exibem alguma variabilidade sazonal. A distribuição sazonal dos ciclones é mostrada no gráfico, em preto no Atlântico Sul e em branco no Atlântico Norte. O máximo do Atlântico Norte ocorre no verão e no outono. No Atlântico Sul, a frequência dos ciclones subtropicais é distribuída de forma mais uniforme. Apesar da existência de trabalhos que investigam e propõem teorias para os processos de formação de ciclones subtropicais, o estudo das características desses distúrbios ainda não foi completamente explorado na literatura. Além disso, diferentes mecanismos dinâmicos e termodinâmicos podem estar associados à formação destes ciclones, dependendo da região do globo. Estes ciclones são responsáveis por provocar ventos fortes, ressaca, queda na temperatura e chuvas intensas, causando diversos transtornos a toda a sociedade e até perdas de vidas humanas. Como exemplo, vamos falar sobre o ciclone subtropical Anita, ocorrido em março de 2010 próximo à costa do Rio de Janeiro e Espírito Santo, que passou a se deslocar para sudoeste em direção à região onde havia um suporte dinâmico em médios e altos níveis. A trajetória do ciclone foi identificada através de um algoritmo de rastreamento de máximos de vorticidade ciclônica, e sua natureza foi avaliada pelo algoritmo Cyclone Phase Space, ou CPS. O ciclone teve uma longa duração, que foi de 8 dias, e uma trajetória rara, como indica a figura, apresentando dois diferentes estágios de intensificação em termos de pressão central, um durante sua fase híbrida e outro em sua fase de transição extratropical. Em baixos níveis, os ventos máximos observados na região de atuação do sistema mantiveram-se entre 10 e 15 metros por segundo nos estágios iniciais do desenvolvimento do ciclone, e atingindo picos por volta de 25 metros por segundo entre o dia 7 até o dia 8. Os ventos máximos em superfície no entorno do distúrbio superaram 15 metros por segundo por várias horas, e o ciclone foi responsável por chuva intensa no Oceano Atlântico, afetando a região costeira de vários estados da costa brasileira. Portanto, embora com fraca intensidade em termos de pressão central, o ciclone apresentou impacto importante nas condições do tempo. Se os ventos de um ciclone ultrapassarem os 30 metros por segundo, pode surgir um furacão ou um tornado. Furacões e tufões são as maiores tempestades tropicais em forma de espiral. São redemoinhos que giram em torno de um centro de baixa pressão atmosférica. Os ventos dessas tempestades sopram cerca de 35 a 85 metros por segundo. Eles se formam sobre os quentes oceanos tropicais e causam fortes chuvas, bem como ventos fortes. Quando uma tempestade tropical assim começa sobre o Oceano Atlântico ou no leste do Oceano Pacífico, é chamado de furacão. O mesmo tipo de tempestade no oeste do Oceano Pacífico ou no Oceano Índico é chamado de tufão. Furacões e tufões podem ter de centenas de quilômetros de largura, viajar milhares de quilômetros e durar dias. Um furacão não se forma instantaneamente, mas atinge esse status em um processo gradual. Inicialmente, tal sistema se inicia com uma perturbação tropical, quando uma massa de organizadas tempestades oceânicas, não associadas com uma frente, persistem por 24 horas. Às vezes é observada uma rotação parcial, mas isso não é necessário para um sistema ser designado como uma perturbação tropical. A perturbação tropical é classificada como uma depressão tropical quando uma circulação fechada é observada pela primeira vez e ventos sustentados estão a menos de 18 metros por segundo em toda a tempestade. Quando esses ventos aumentam de 18 metros por segundo em algum lugar no meio da tempestade, ela é então classificada como uma tempestade tropical e recebe um nome.
Uma tempestade tropical severa é classificado como um furacão se tem ventos que sopram mais rápido do que 33 metros por segundo. No centro há uma área ainda com pressão de ar muito baixa, chamada de olho. Neste trabalho foi apresentado algumas dentre as possíveis causas dos ventos, ciclones e furacões, e seus efeitos. Este é um assunto amplo de literatura recente. Espera-se que este trabalho tenha contribuído para a disciplina de Física das Mudanças Climáticas.